Galera, hoje eu vou contar a história da Camila Cruz, uma guerreira, uma mulher muito forte que passou por várias tormentas, várias dificuldades, mas hoje ela tem uma família muito feliz e de um sonho realizado. E essa história ela é completamente fora da curva de todas as outras que eu já contei, porque ela tem algo especial e você só vai descobrir isso no meio dessa história. Para contar a história então da Camila, é importante a gente voltar em um momento muito marcante da sua vida, que foi a sua primeira gestação, em 2011. Então, em 2011, eles descobriram estar grávidos, mas eles eram um casal assim muito jovem, um casal com as suas ansiedades, com o início de relacionamento, e aquilo tudo foi gerando assim uma dificuldade para eles de aceitação dessa primeira gestação. E era o primeiro neto de ambas as partes, então imagina aquela ansiedade, aquela preocupação de todos os lados da família. Só que, infelizmente, essa gestação ela foi marcada por um grande choque, por um grande trauma na sua vida, pois com 20 semanas ela foi numa consulta do seu pré-natal, que ela fazia pelo SUS, e ao chegar nessa consulta, ela descobriu que o seu bebezinho já não tinha mais batimento cardíaco. Talvez por uma má formação congênita, essa gestação não desenvolveu. Então, com 20 semanas, ela teve que fazer um parto, que a gente chama de parto induzido, e depois velar o seu bebezinho. E aquilo, gente, foi um trauma, assim, muito forte para ela, para o casal, o que gerou para ela, assim, medo de ter um novo filho. Muitas vezes passava na sua cabeça que o problema era com ela, que ela era incapaz de gerar uma vida. E que talvez aquilo que aconteceu na primeira gestação foi culpa dela, então ela se sentia também culpada. E esse óbito fetal, né, que a gente chama de OF, foi realmente marcado por um grande trauma na vida dela. E muitas vezes ela nem falava para os familiares o que realmente ela sentia. Ela se via sozinha e com aquela situação tão difícil para lidar. As mulheres que já tiveram um aborto ou que já tiveram um óbito, com certeza, gente, eu não imagino a dor que isso deve ser, porque é algo muito triste você ter que velar o seu filho, e eu não consigo imaginar a dor que a Camila passou. Por isso que essa história é tão forte e tão feliz, porque ela conseguiu sim superar os seus traumas. Então, em 2015, continuando a história da Camila, ela resolveu então começar a planejar uma nova gestação. Então, totalmente diferente da primeira, que foi algo no susto, que foi sem planejamento, sem organização familiar. Nessa gestação, eles sim se organizaram, planejaram. Durante a gestação, ela se propôs a estudar, a pesquisar mais sobre o parto, para que ela pudesse sim ter uma gestação mais saudável. E ela enfrentou bastante dificuldade de achar material sobre isso, mas o que ela podia, ela fazia. E foi uma gestação assim marcada de medo, ansiedade, preocupações normais, óbvio, pelo histórico que ela tinha, mas também ao mesmo tempo se mesclava com uma certa felicidade, porque ela percebia que a gestação estava fluindo e que a família estava se tornando realmente uma família, né? Ou estava entrando uma peça que antes estava faltando. E o nome dessa menininha é a Alice, uma menina linda, super saudável, que hoje tem 4 anos. Só que no final da gestação, a Camila, talvez por muitas pessoas ficarem ali falando para ela que o bebezinho podia passar do tempo, que ela podia novamente passar por um óbito fetal, um OF, aquela criança podia, pseudo passar do tempo e acontecer algum sofrimento fetal, e aquilo começou a deixar ela cada vez mais maluca, então ela acabou optando por 39 semanas um parto induzido. Ela não entrou espontaneamente em trabalho de parto, como era uma coisa que ela desejava. A Alice está super bem, nasceu super bem, e como a Camila mesmo disse,
O que mais importa é a felicidade e a saúde dos nossos filhos. Então ela acabou esquecendo até essa história de não ter conseguido um parto natural. Ela acabou aceitando o parto induzido como a melhor escolha para aquele momento de dor que ela tinha, de medo da primeira perda. Então foi algo bom para aquele momento. Só que tudo mudou quando ela se viu grávida novamente. Só que essa terceira gestação, como a primeira, não foi planejada. Certo momento, então, do relacionamento deles, ela usava pílula, mas aquilo começou a dar muito enjoo para ela, não estava mais agradável, ela acabou, então, parando com o remédio. E eles começaram a usar somente o preservativo, a camisinha. Só que é aquela história, né? Às vezes pode esquecer. E foi em uma dessas vezes, a primeira e única vez que eles não utilizaram camisinha, ela engravidou. Como foi algo não planejado, aquilo gerou medo novamente dela. Só que agora era um medo diferente. Era um medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar de mais um bebê? Será que eu vou amar essa criança? Como que eu vou ser mãe de 2, sem planejamento, e agora o que eu faço? Então muitas dúvidas passaram na cabeça da Camila, e ela no início da gestação, sim, ela teve até um certo avesso a essa gestação. Foi muito difícil para ela aceitar. Foi várias semanas ali trabalhando para que realmente ela aceitasse essa gestação. Até ela começou o pré-natal bem tarde, com 14 semanas, que realmente ela aceitou essa gestação e entendeu que ela precisaria sim cuidar desse bebezinho. Com 14 semanas, então, ela resolveu começar o seu pré-natal e percebeu que a gestação estava super bem, super saudável. Foi uma gestação onde ela estava super ativa, até o final mesmo, perto do trabalho de parto, ela estava ali super ativa. Todos os exames estavam ótimos, então era uma gestação assim dos sonhos. E aquilo foi crescendo. A sua primeira filha, a Alice, ficou super feliz que seria a irmã mais velha. Eles escolheram o nome, que seria a Helena. Então eram 2 princesas que iam encher aquela casa de amor e alegria. Mas o que a Camila sabia é que nessa gestação ela precisava de ajuda. Ela queria algo diferente, ela queria uma experiência diferente, ela queria um parto natural. Ela queria poder sentir o corpo dela trabalhando, porque muitas vezes passava na cabeça dela ainda aquelas dúvidas de: será que realmente eu tenho alguma coisa errada? Será que eu não entro em trabalho de parto? Será que meu corpo não sabe parir? E essa era a oportunidade dela mudar a sua história e tirar todos os traumas que ela tinha da primeira perda desse bebê e da segunda gestação, que tinha sido um parto induzido. Certo dia, no seu pré-natal, ela foi fazer uma ecografia e as coisas deram uma balançada. Porque ela tinha na cabeça que cesariana seria somente a última, mas a última opção da vida dela. Só que naquela eco apareceu que a sua bebezinha Helena estava com um percentil baixo e que poderia sim ter uma dificuldade de nutrientes, passando nutrientes da placenta para Helena. E se aquilo permanecesse, provavelmente seria cesariana. Nessa hora ela se viu assim: meu Deus, e agora? Porque ela nunca pensou em cesariana, era algo que ela não dominava e ela precisava então pensar em um plano B. Como seria esse plano B? Foi aí que eu entro nessa história. Agora você vai entender como essa história é diferente de todos os outros relatos de parto que eu já contei aqui no canal. Sabe por quê? A Camila, gente, ela não teve um acompanhamento meu presencial. Ela é uma gestante que teve a minha ajuda virtual. Eu fui uma doula virtual dela, né, Cegonha? Foi muito bacana. Tudo começou então com os meus vídeos. E o primeiro vídeo que ela assistiu foi os 5 indicativos absolutos para cesárea, porque ela queria entender se realmente essa questão do percentil do bebê era algo que faria os planos mudarem e acabar indo para um plano B. Quando ela assistiu esse vídeo, muita coisa mudou na sua mente.
ela percebeu que cada parto é único e que cada gestação é única. E que a gente tem que tratar isso de forma individual e não como protocolo, que é o que a maioria das mulheres acabam enfrentando. E isso, gente, deu um poder para ela. Ela realmente se apoderou do seu parto, da sua gestação, e com isso ela conseguiu ter mais vontade e mais poder de argumentação com o seu obstetra. Então ela chegou e começou a conversar com o seu obstetra e mostrar que o objetivo dela era sim o parto normal, e agora não mais só um parto normal, ela compreendeu que ela queria também um parto humanizado, ou seja, o mais natural possível e que tivesse respeito aos seus desejos e também aos cuidados com o bebê. E isso foi cada vez crescendo mais nela, e ela começou cada vez mais a buscar informações sobre o assunto, e ela percebeu que, infelizmente, no primeiro parto da Alice, as coisas poderiam ser diferentes, mas era o que ela tinha para aquele momento. E agora com a Helena, tudo poderia ser diferente, e era isso que ela mais desejava, e foi isso que ela buscou. Com 37 semanas, começou uma grande pressão dos familiares e também da sua própria obstetra, do SUS, sobre o tipo de parto. Vai ser parto normal, vai ser parto induzido, e os familiares colocando um monte de minhoca na cabeça dela, e aquela pressão cada vez mais alta foi sufocando ela. E aí, gente, ela começou a ter que buscar cada vez mais apoio. E aonde ela encontrava apoio? Em mim, de forma virtual. Ela assistia a todos os meus vídeos, ela participou de todas as lives, a gente teve um projeto chamado 21 Lives, e ela participou diariamente das minhas lives. E isso foi cada vez deixando ela com mais vontade e se sentindo mais segura e tranquila, que ela estava sim no caminho certo. E que os seus familiares, a única coisa que eles tinham era, infelizmente, ignorância sobre o assunto. E quando a gente tem ignorância, isso gera medo. Mas ela não tinha mais essa ignorância, os olhos dela estavam abertos e ela conseguia saber e identificar que tudo estava bem e que ela poderia continuar aguardando o momento correto da Helena dar sinal que estava pronta para nascer. Para ela se sentir mais calma e tranquila, com 38 semanas, ela resolveu fazer então uma eco para verificar novamente o percentil da Helena e verificar se a placenta estava nutrindo corretamente. E estava tudo tranquilo. Foi aí que ela ficou mais calma, os familiares também ficaram mais calmos e ela sabia que ela poderia esperar. Inclusive, a Helena já estava mais gordinha, o percentil já estava bom e a gente sim poderia esperar o parto natural, não precisaria ir para um parto induzido. Mas com 40 semanas, data prevista, a coisa começou novamente a perturbar, né? Os familiares, a pressão e todo mundo falando que não podia passar do tempo, porque ela já tinha um histórico de OF, então ela precisava cuidar, e aquilo infelizmente deu uma balada novamente nela. Ela começou a se sentir preocupada a ponto de ela ir para a maternidade, mesmo não estando em trabalho de parto, só para verificar batimento cardíaco, vitalidade do bebê e assim poder acalmar todos os familiares e também acalmar o seu coração. Mas toda vez que ela sentia qualquer dificuldade, qualquer medo, qualquer ansiedade, ela corria no meu canal do YouTube, fazia uma maratona de vídeos ali e aquilo acalmava ela. Então, de certa forma, a gente foi se ligando. A gente foi se entrelaçando. Inclusive, é engraçado porque a Helena já reconhecia até a minha voz. Diz a Camila que quando ela colocava os vídeos, a Helena já se mexia, ela já respondia aqueles estímulos, então era sinal de que a gente tinha já uma ligação. E aquilo ia acalmando ela a ponto dela poder realmente ficar calma e tranquila e aguardar o tão sonhado parto humanizado. Um dos vídeos muito marcantes na história da Camila foi um relato de parto, como esse que eu estou contando agora. E por isso que eu escolhi a dedo que ela fizesse parte dessa coletânea de relatos de parto. Porque para ela, os relatos de parto só deixavam ela cada vez mais confiante de que ela conseguiria. E um dos relatos de parto que deixou ela bem confiante foi uma gestante que passou da pseudodata, nasceu de 41 semanas, e o parto dela foi tão lindo e tão rápido, que inclusive nasceu em casa,
E eles tiveram depois que chamar o SAMU, porque não deu nem tempo dessa gestante ir para o hospital. Um caso muito parecido com o dela, que foi a da Raquel. Inclusive, se você ainda não assistiu esse relato, vale a pena, foi muito, mas muito incrível. E esse relato mexeu com a Camila, porque era uma história muito parecida com a dela. Segunda gestação, o primeiro um parto induzido e no segundo foi um parto tão lindo e era aquilo que ela desejava. Então ela sabia que ela iria sim esperar o momento correto da Helena. Mas como ela fazia o pré-natal no SUS, o limite para o SUS era 41 semanas. E chegou, gente, em 49 semanas e 5 dias e ela foi numa consulta. E naquela consulta ela teve um banho de água fria da médica de plantão. A médica avaliou e falou assim: olha, querida, eu vou já mandar aqui ó, pra você uma receitazinha aqui do internamento, você vai pra casa, dá uma relaxada e amanhã você esteja aqui já em jejum, porque provavelmente nós já vamos fazer a sua cesárea, porque tá tudo desfavorável, o seu colo tá um colo grosso, o bebê tá alto, você não tem dilatação e você chegou ao limite, então agora vai ter que ser cesárea. E aquilo deu uma balada nela. Ela falou: meu Deus, cheguei ao limite e agora o que eu faço? Mas ela sabia que lá em cima tinha alguém olhando por ela e que ela precisava manter a calma, que ia dar tudo certo. Mas é claro que ela saiu daquela consulta acabada. Ela chorou muito, foi um dia muito pesado para ela, porque era um dia assim parecia que tudo que ela tinha feito tinha ido por água abaixo e que ela não ia conseguir realizar o seu sonho. Inclusive, ela recebeu bastante ligação dos familiares dizendo que era a melhor opção, que era para ela ficar calma, tranquila, que tudo daria certo e que a Helena ia nascer. E nessa hora ela entendeu que ela precisava fazer uma coisa. Ela lembrou de algumas lives que a gente fala sobre a questão da preparação psicológica e de você estar pronta para o nascimento do seu bebê e tirar qualquer trava emocional. E foi aí que ela começou a pensar que ela precisava, sim, se libertar de coisas antigas do passado, dos partos anteriores que ela teve. Ela então conversou, fez uma oração, falou com Deus, colocou nas mãos de Deus e falou: que seja feita a sua vontade e que a Helena nasça da maneira com que o Senhor planejou. Eu não sou dona do controle, eu não posso controlar as coisas. E nessa hora ela conversou com a Helena. E foi uma conversa muito importante. E ela falou: filha, eu te amo. Eu te aceito como minha filha. Você pode vir, tá tudo pronto. E ela pediu, gente, perdão. Ela pediu perdão para Helena por no início da gestação ela não ter aceito aquela gestação, por muitas vezes ela trazer coisas lá da primeira gestação que ela perdeu o bebê. Esse medo que ela carregava também do parto da Alice, esses medos de não conseguir. Então ela pediu perdão para Helena e falou: venha, minha filha, você está pronta e eu estou pronta para ser a sua mãe. E foi a primeira vez na gestação que ela se sentiu realmente conectada com a Helena. E ali, gente, o milagre aconteceu. Então era a última oportunidade que ela tinha de entrar em trabalho de parto espontâneo. E, gente, foi lindo. Naquela madrugada, então, ela foi deitar. Ela disse que estava cansada mentalmente, mas ela não conseguia dormir. Mas ela sabia que no dia seguinte, de manhã cedo, ela ia ter uma grande maratona, que seria a cesariana, talvez. Então ela tentou ir dormir. Mas ela se sentia incomodada, estranha. Algo estava dizendo ali para ela que estava estranho. E foi quando, 1h12 da madrugada, ela acordou com uma vontade incrível de fazer xixi. Uma pressão na bexiga, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela levantou, foi no banheiro, foi fazer xixi. E 1h30 e depois 1h36. Ainda estava meio estranha, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, mas aquela vontade de fazer xixi toda hora e aquela pressão fez com que ela pensasse: será que eu não estou em trabalho de parto? Será que não está começando a desencadear o meu trabalho de parto? E foi aí que ela tentou permanecer ainda deitadinha para ver o que estava acontecendo. Começou a observar no relógio e percebeu que as coisas estavam começando sim a engrenar. E ela pensou: gente, o milagre aconteceu.
eu estou em trabalho de parto. 2h15, ou seja, 1 hora então depois que ela começou a sentir essa pressão e essa vontade de fazer xixi, ela resolveu fazer o teste do banho. Ela lembrou de todas as dicas que eu dei nos cursos, nas lives, nos vídeos aqui do canal. Ela levantou e foi tomar um banho bem quente, um banho confortável, um banho longo. E ela também deixou a Alice, a sua primeira filha, com o avô. Ligou. O avô, inclusive, achou, até parece, nada a ver, imagina, tá em trabalho de parto, deu risada, desconfiou, achou que não tinha nada a ver, mas foi e ficou com a Alice para que ela ficasse confortável. E ela foi tomar esse banho gostoso, e ali no banho ela novamente se entregou, se conectou com a Helena, sabia que o milagre estava acontecendo, e ela queria aproveitar cada momento. E ela vocalizava, respirava, deixava aquelas ondas tomarem conta do corpo dela, as contrações, e a coisa foi aumentando. E o ritmo foi ficando cada vez mais intenso e cada vez mais forte. Mas ela estava muito calma e muito tranquila, porque ela sabia que tudo estava fluindo. Entre um intervalo e outro de uma contração, ela foi ainda arrumar a mala da maternidade, ela foi organizar as coisinhas para Alice, foi verificar se estava tudo certo com a Helena, e todo mundo assim, olha, pasme, com a calma e com a tranquilidade, com a serenidade que ela estava. E era exatamente isso que ela sentia. Mas as contrações começaram a ficar cada vez mais intensas, cada vez mais doloridas, a ponto de certo momento, antes ela estava super bem, daqui a pouco ela vinha a contração e ela tinha que fechar os olhos, ela não tinha mais como se movimentar, como se mexer, e ali ela ficava aguardando e esperando a contração passar. Foi nesse momento, então, que eles pensaram, precisamos ir para a maternidade. Porque a maternidade era longe da sua casa, cerca de 40 minutos para eles poderem chegar, outra cidade, para eles poderem chegar na maternidade. 3h40, então, se despediram da Alice, ela deu um grande beijo na filha, como uma conexão de mãe com o primeiro filho, e eu entendo isso perfeitamente. A gente precisa saber que o primeiro filho está bem, que está tranquilo, que está sendo bem cuidado, para que a gente possa também se permitir se transformar em mãe de 2 filhos. 4h da manhã, rumo à maternidade, que ficava a essa distância de mais ou menos uns 40 minutos. Durante o trajeto, ela respirava, ela se entregava. Foi um trajeto até a maternidade libertador para ela. Ela sabia que a Helena estava chegando e ela sentia cada vez mais próximo o nascimento dela. Inclusive, ela ficou enjoada no carro, pediu para o marido ir um pouco mais devagar e o marido falou, não, a gente não vai devagar não, porque ele sabia, como ele também havia estudado, ele percebeu os sinais de como ela estava. E a cada contração ela agarrava a mão dele, relaxava e deixava a contração passar. Ele foi cronometrando e vendo que as contrações estavam muito próximas uma da outra. E ele manteve o ritmo para poder chegar na maternidade no momento certo. Inclusive, eles chegaram então na maternidade exatamente 4h30 da manhã. Na triagem, ao entrar na maternidade, passar ali na triagem, ela já sentiu a primeira vontade de fazer força. E nessa hora o coração dela começou a explodir, porque ela sabia que tinha chegado ao final e que a Helena estava nascendo e que ela provavelmente não precisaria de nenhuma intervenção e o sonho dela estava se realizando. E na triagem mesmo, a enfermeira olhou para ela e falou, se você tiver novamente vontade de fazer força na próxima contração, pode fazer força. E na sala de pré-parto, ali mesmo, na próxima contração, ela começou a fazer força, sentiu aquela vontade e lembrou de todas as orientações que eu dei, de sentiu a vontade, faz a força, deixa seu corpo agir. E ela esqueceu do mundo, ela esqueceu onde ela estava, ela esqueceu quem estava ali e ela só deixou o corpo dela trabalhar. E veio a vontade e ela fez a força e logo ela já sentiu o círculo de fogo. Nisso o médico entrou na sala da triagem. E com mais uma contração, a Helena nasceu. Foi um parto tsunâmico, lindo e libertador. Foi assim, divisor de águas na vida dela. A Helena então nasceu sem nenhuma intervenção. Exatamente, gente, 4h36.
6 minutos depois que ela botou o pé na maternidade, ela estava com a sua filha no colo. E foi lindo para ela, como mulher, como guerreira, porque ela conquistou, com 41 semanas, cravadinho, 3 quilos, gente, 525. Ela nasceu de parto 100% natural, sem nenhum procedimento, sem nenhum protocolo, como é de praxe na maternidade, colocar os soros de ocitocina sintética, fazer episiotomia, manobra de Kistler, que são classificadas como violência obstétrica, e ela morria de medo de passar por essas violências. Ela não sofreu absolutamente nada de nenhum desses procedimentos, porque foi tudo perfeito. Ela internou no momento certo, com a calma e tranquilidade que ela se preparou tanto para isso. E ela me disse, inclusive, eu me sinto lisonjeada, Camila, do que você fez, que ao nascer a Helena, a primeira coisa que ela fez de pegar aquela bebezinha linda foi agradecer a Deus pelo que ela conseguiu, e segundo a mim, mesmo ela não me conhecendo pessoalmente, ela teve uma ligação tão forte comigo que ela simplesmente lembrou de me agradecer, porque ela sabia que de alguma maneira eu estava ali junto com ela. E por isso que hoje eu tô aqui, emocionada contando essa história, porque para mim foi muito importante poder ajudar você, Camila, como eu poder ajudar tantas mulheres no Brasil todo. Porque o papel da doula, e foi ali que ela descobriu o real significado do papel da doula. Ela já sabia o que era doula, ela tinha estudado o que era doula, mas com esse parto ela entendeu que toda mulher precisa de uma doula, toda mulher precisa de um suporte, toda mulher precisa de alguém que encoraje, toda mulher precisa de alguém que seja sua amiga e que te abrace, mesmo que seja virtualmente. E eu me sinto muito feliz, lisonjeada de saber que a minha mensagem está chegando a pessoas que não são só da minha cidade. Como eu já ajudei várias mulheres aqui de Curitiba, hoje eu me sinto privilegiada de poder ajudar vocês que estão aí assistindo esse vídeo com informação, com embasamento científico, para sim poder entender o processo fisiológico do parto e se sentirem calmas e tranquilas a realizar com segurança o nascimento dos seus filhos. E foi exatamente isso que aconteceu com a Camila. Então, Camila, um grande beijo no coração. Muito obrigada por depositar as suas fichas no meu trabalho, por confiar no meu trabalho. E eu me sinto muito feliz de ter sido a sua doula virtual. E por isso que essa história é tão diferente das outras anteriores que eu já contei. Porque dessa vez eu não estive presencialmente, mas eu pude ajudar de forma online.